Mestre Vilumina, seja muito bem-vindo ao nosso IluminaCast e hoje é o nosso Papo Ilumina, onde eu respondo uma pergunta de você que me manda aqui, né, no meu Instagram, seja onde for, e eu venho responder ao vivo para você, trazendo esse questionamento. Às vezes a gente consegue entrar ao vivo, eu e a outra pessoa, né, a seguidora, que vem com esse questionamento. E em outros momentos eu venho abrindo caixinhas de perguntas. Então vamos ver as perguntas que vocês têm para me fazer. Ah, maravilhoso. Deixa eu ver. Deixa eu ver qual a pergunta que eu vou chamar. Eu ia responder a pergunta. Nossa, muitas perguntas, Jesus. Vamos lá, deixa eu escolher uma. Tá. Vamos para a pergunta da Mafê, então. E depois eu respondo a pergunta da Aline. Vamos lá. A Mafê disse que ela está sentindo um frio na barriga por sentir que vai ter uma mudança de carreira e que vai virar de uma vez em breve. Muito comum que isso aconteça. Que a gente sinta mesmo esse frio na barriga quando algo acontece ou está para acontecer. Esse frio na barriga, às vezes, ele é considerado como medo, mas ele não é medo, isso pode também ser excitação. Então, você acaba sentindo essa necessidade muito forte de meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? O que vai acontecer agora? Como que eu vou lidar com as novidades? As novidades, elas surgem com esses sentimentos mesmo de o que eu vou fazer, como será, o que será de mim, porque o novo causa estranhamento. Quando o novo surge nas nossas vidas e a gente não conhece o que é que vai acontecer depois, existe esse movimento de confusão entre medo e excitação. E aí a gente vai assim mesmo, o frio na barriga acontece. Eu sentia muito frio na barriga quando eu entrava aqui, por exemplo, para fazer live, para gravar podcast, para gravar vídeo no YouTube, porque é uma questão nova. E o novo, ele assusta porque você não sabe o que vai acontecer depois. Você não tem ideia de como as pessoas vão reagir. De novo, é aquele medo mais ligado ao que e como será recebido. E também existe um medo muito grande do sucesso. O medo do sucesso é algo paralisante que poucas pessoas têm a consciência, porque elas acham que elas só vão ter medo do fracasso. Mas quando você tem medo do sucesso, você pode bloquear muito a sua vida, seja a prosperidade, seja a abundância na sua existência, o novo trabalho, o relacionamento, porque ainda existem crenças ou de que o que você vai fazer pode ser errado, pode não ser bem visto pelas pessoas, ou então que se você tiver muito sucesso, você pode se afastar de fato de quem você é. E aí o sucesso vem carregado de quê? O sucesso vem carregado de dinheiro. E eu tenho crenças relacionadas a dinheiro que acabam fazendo com que em algum lugar eu acredito que eu vou ficar metida e aí a minha família não vai querer mais. O medo do sucesso é um grande bloqueador de potencialidades, muito mais do que o medo do fracasso. Por isso hoje, o convite que eu tenho é que você comece a se visualizar nessa questão de trabalho que você diz que está sentindo que vai acontecer. Se imagina vivenciando, então visualiza como que é o lugar em que você vai trabalhar, como vai ser essa carreira, como você se encontra daqui a 5 anos e faz um exercício muito poderoso, que eu sempre recomendo para as pessoas, para os meus alunos e para as pessoas que estão próximas a mim. E o que é essa recomendação? É que você feche os seus olhos. Nesse seu visualizar, você se coloca numa sala realizando essa questão X de trabalho. Então, para qualquer um que estiver me ouvindo agora, que não consegue florescer no seu trabalho atual, no que você tem para fazer, seja num relacionamento, que parece que sente um frio na barriga, um medo que às vezes até paralisa, uma ansiedade que traz ausência de sono, então insônia. Você para, respira, vai fazer esse exercício de se imaginar realizando tudo isso que você imagina que vai ser incrível, que é a sua missão de vida, que seu coração diz que é o que você deve fazer. E nesse momento você vai começar a imaginar pessoas que são importantes para você entrando nessa sala e vendo esse seu trabalho. O meu trabalho vai ser online. Tudo bem, você vai imaginar essas pessoas então entrando na sua live. A sua mãe, o seu pai, você vai imaginar aquela amiga que você diz que é muito sua amiga, você vai imaginar várias pessoas próximas a você.
E aí você pode, inclusive, trazer algumas pessoas que você tem um pouco de medo da reação. Um ex-namorado, alguém que você já viveu. E nesse movimento, com olhos fechados, você vai buscar enxergar como estão essas pessoas. Como essas pessoas estão reagindo quando elas me veem fazendo o que eu estou fazendo agora? Como elas me imaginam tendo sucesso? E às vezes, em algum lugar, pode ter uma visão de um pai decepcionado, de uma mãe chateada, de uma amiga dizendo, isso não vai dar muito certo. E aí, depois que você fizer esse exercício e visualizar cada uma dessas pessoas te observando, tendo, né, o sucesso que você diz que está sentindo friozinho na barriga, você vai pegar e vai anotar tanto os pontos positivos. Nossa, minha mãe vibrou demais, meu pai ficou ali admirado com tudo que eu estava fazendo. Você vai anotar os pontos positivos e você também vai anotar as pessoas e as situações e as falas dessas pessoas que eram ruins para você. Lembrando que isso tudo parte de um lugar que é só seu. É um medo interno, é você que está criando de forma ilusória histórias de que essas pessoas não iriam gostar se você tivesse sucesso. Então tá com você. Aí o que você vai fazer? Você vai olhar para aquelas críticas e vai começar a dizer para você: é permitido, seguro e confortável eu tenha sucesso, mesmo que a minha mãe não fique satisfeita com essa minha escolha. Porque eu tenho clareza de que esse é meu propósito. Porque eu estou fazendo bem para mim, para o outro e para o todo. Porque esse trabalho específico que eu estou buscando, ele é bom, belo e sagrado. Lembre-se, bom, belo e sagrado. Faz bem para você, para o outro e para o todo? Então tá bom, então ótimo. Então você está indo nesse fluir mesmo da sua existência. Então você sai do julgamento, da expectativa negativa que você mesma criou com pensamentos ilusórios. É claro, não, mas eu tenho um histórico da minha mãe ser sempre muito crítica. Tudo bem. Mas entenda que você é responsável sobre como você vai reagir à reação do outro. Então você já se prepara, trazendo a consciência de que é permitido, seguro e confortável, que você consiga, que você irá apresentar o seu trabalho, viver do trabalho que você ama, da sua missão de vida, trazendo a consciência de que tá tudo bem essas pessoas te julgarem. E você, inclusive, em estado vegetativo, pode fechar os olhos depois de novo, se imagina olhando para essas pessoas e dizendo para elas: está tudo bem, eu tô segura, eu tenho certeza do que eu tô fazendo, eu tô aqui, eu sempre vou ser sua filha, eu sempre vou ser sua amiga. Enquanto fizer sentido que seja, não precisa falar sempre, mas assim, enquanto fizer sentido, eu estarei aqui. E sim, cada um desses processos é de pura alta responsabilidade. Só que algumas pessoas têm alguns sabotadores, né? Eu não gosto desses termos, mas existe, né, a sabotadora que acaba não se permitindo viver o sucesso porque não tem coragem de amadurecer, porque não tem coragem do crescimento, porque ainda tem medo do julgamento das outras pessoas, do que as pessoas vão dizer sobre quem ela é. Então, nesse lugar, é permitido, seguro e confortável que eu seja eu mesma. Que eu possa ser eu mesma. E a Aline, ela trouxe uma pergunta que também vem muito a ver com essa da Mafê, que é a seguinte: como fazer para vencer pensamentos negativos no relacionamento amoroso? Eu ainda tenho muitos medos. Eu me pego sempre cancelando pensamentos negativos. Que bom, você tem medo. Você está nutrindo esses pensamentos negativos, mas em algum lugar você já tem consciência. Você já tem consciência para dizer: não faz sentido para mim. Eu estou tendo esses pensamentos negativos, porém, eu já consigo trazer. Lembra do que eu falo sempre para vocês? Eu tenho pensamentos negativos às vezes e eu estou nesse trilhar há um tempo. Talvez mais tempo do que alguns de vocês, ou talvez menos do que quem está me ouvindo agora. Porém, o que eu e você, que disse que consegue cancelar pensamentos negativos, temos diferentes de algumas outras pessoas que ainda estão no obscuro, nas sombras, afundadas ali, muita inconsciência, que a gente consegue voltar com mais rapidez e substituir esse pensamento negativo por um pensamento positivo. Isso é essencial. Mas quando você fala de uma questão específica, seja trabalho ou relacionamento,
Antes ou mais até do que ficar o tempo inteiro repetindo frases positivas em cima de frases negativas, frases de ânimo em cima daquele medo, é que você ressignifique e descubra o que faz você ter medo. O que faz você ter medo de uma relação? O que faz você ter medo desse trabalho incrível, do sucesso na sua relação, do sucesso no seu trabalho? Porque tudo isso nada mais é do que o medo do sucesso. O medo do sucesso seja no trabalho, seja no relacionamento. E aí fica criando pensamentos negativos de que algo de ruim pode acontecer, ou então de que algo de ruim vai no final das contas acontecer no meu relacionamento. Então o que a gente deve fazer é a todo momento respirar, trazer consciência pra gente, sendo generosa e amorosa por quem você é, sempre, sem se autoflagelar, sem dizer o tempo inteiro, mas eu sou tão insegura, mas eu tenho medo, mas eu erro. Não, é respirar fundo mesmo, conversando com o seu coração e dizer, tá tudo bem, agora vamos lá. Se imaginando num relacionamento lindo, positivo, criando coisas boas. O que de pior pode acontecer aqui? Se imagina, pergunta poderosa. O que de pior pode acontecer se eu simplesmente eliminar esses pensamentos negativos da minha vida? Nossa, minha mãe é uma pessoa muito negativa, então eu vou me afastar dela, porque eu sou filha da minha mãe e minha mãe é negativa e eu puxei isso dela, todo mundo fala que eu sou igual a ela. E olha só, atenção a isso do que as pessoas dizem que você é igual, tá? Porque as pessoas às vezes dizem que você é igual em comportamento, aí você até acha que está repetindo aquele comportamento. Agora o que eu pergunto para vocês é o seguinte: e se você estiver repetindo um comportamento simplesmente porque falaram que seu cabelo, seu rosto é parecido com o dela? Isso acontece. Por que eu não fico falando para os meus filhos que eles são idênticos a mim, ou idênticos ao pai, ou idênticos a qualquer outra pessoa? Porque é nesse lugar aí que se criam muitas crenças. Se eu fico falando que minha filha é igual a mim, vai que daqui a pouco ela vai querer ter a mesma profissão que eu. Ela pode querer, mas é num outro lugar. É no lugar de alguém que admira, e não é no lugar de alguém que tem que seguir os passos porque é igual. E eu tô falando profissionalmente, mas isso pode acontecer de forma moral. Minha mãe é brava, todo mundo disse que eu sou igual a ela, então eu também tenho que ser brava. Então minha mãe é negativa, todo mundo disse que eu sou igual a ela, então eu tenho que ser negativa. E isso acontece de forma inconsciente, tenham clareza disso. A gente não fica ali toda hora racionalizando, nossa, eu quero ser igual a minha mãe. Não, às vezes até você nega a semelhança e diz não. Só que lembra que tudo aquilo que você não trabalha, que você não olha, você aproxima ainda mais. Aquilo que você repele, no final das contas, fica mais próximo de você energeticamente, porque você está dando energia para isso, porque você está colocando força ali o tempo inteiro. Então, mais do que falar e fazer, dizer frases positivas, é essencial que você olhe para a sua vida, para a vida dos seus ancestrais e se pergunte: o que eu entendo sobre me relacionar? Como que eram os relacionamentos dos meus pais? O que eu ouvi sobre relacionamento? O que eu ouvi sobre trabalho? Sobre conseguir viver da sua arte de forma leve e divertida. Porque as pessoas dizem que você tem que trabalhar de forma pesada, não tem que ser leve, não tem que ser divertido. A Aline estava dizendo que no caso dela, os pais se separaram quando ela tinha só 10 anos de idade. E ela casou e se separou com 7 anos de casada, com 2 filhos. E ela foi percebendo que todos os relacionamentos dela houve traição. E aí o que eu convido a Aline e cada uma de vocês que estão aqui comigo é olhar o que eu ganho toda vez que eu atraio uma relação para mim de traição. O que eu atraio, o que a vida quer me ensinar quando eu trago essas situações para minha vida? Será que você sempre ouviu que os homens são traidores e aí em algum lugar no seu inconsciente você acredita que o relacionamento sempre vai ter traição? Ou você já cansou tanto dessas relações, onde você foi traída, que pra você, na sua ideia, qualquer relação que você tiver, você vai ser traída mais uma vez? E ao invés de atrair um relacionamento saudável, leve, você acaba atraindo um relacionamento pesado, cheio de traições? Lembra, todas as nossas relações, sejam elas de trabalho, sejam elas amorosas, afetivas, elas existem para nos ensinar coisas. O que eu tenho para aprender aqui? Quem foi a primeira pessoa que te traiu? Mais, Aline, e cada uma das pessoas que estão aqui me ouvindo, uma pergunta poderosíssima para você fazer nesse momento.
Quando eu me senti traída pela primeira vez? Quando eu me senti traída pela primeira vez? Olha isso. Podem vir tantas coisas. E eu sempre recomendo vocês a fazerem o seguinte. Não é olhar para seus relacionamentos amorosos apenas. É fechar os olhos, pegar o seu caderno Ilumina, colocar uma música, aí você pode usar a nossa trilha, nossa música lá na nossa playlist do Spotify. Respirar fundo e se perguntar: quando eu me senti traída pela primeira vez? Lembrando que quando eu me senti traída pela primeira vez, não necessariamente é porque alguém te traiu, não. A Edna estava dizendo que ela se sentiu traída quando a irmã dela nasceu. Olha isso. Porque você significa, não foi uma traição, né, ali na traição real. Foi uma significação. Ela significou que a mãe dela traiu porque foi cuidar da irmã dela. Automaticamente você acredita que qualquer próxima relação de amor existirá traição. E aí o que você tem que fazer? Voltar lá na sua criança interior, acolher ela, dizer pra ela que tá tudo bem, que você tá ali, que a sua mãe precisava, inclusive trazer a consciência de que sua mãe naquele momento precisava cuidar, né? Daquela bebezinha. E é sempre assim. É essencial que você volte, porque frases positivas só, gente, funcionam como um band-aid, que vai tapar a dorzinha que tá ali na hora. Então é importante, teve um pensamento negativo, cancela, limpa aquele pensamento negativo e substitui por um pensamento novo. Isso é ótimo. Mas por que eles continuam vindo? Porque não foi trabalhada a causa raiz. Porque não foi trabalhada a questão específica que faz com que você tenha esse medo, que você crie e trilhe esses caminhos de frustração e de grandes traições. E mais uma vez, foi o que eu falei, nada de ficar olhando apenas as suas relações amorosas e de amizade. Chega antes, vai mais para trás. Observa como era a relação do seu pai e da sua mãe. Observa como que era a relação, se você teve um irmão, como que foi a chegada desse irmão. Como que você se sentiu. Observa a sua fase da escola, professora. E esse movimento de se observar é essencial. Na gestação, sua mãe foi traída pelo seu pai, ou sua mãe traiu seu pai. Você estava dentro da barriga, já recebendo todas as informações. Algumas pesquisas já dizem que você recebe essas informações até 6 meses antes de você ser gerada. O que quer dizer que as sensações da mãe, 6 meses antes de você ter sido, da cópula, do momento em que você foi concebida, essa vibração pode trair e trazer até você pontos de vista negativos. E que por mais que você tenha uma família linda, perfeita, porque também pode ser o caso, observa se não existe uma negação de olhar para questões importantes. Que por mais que você repetisse o tempo inteiro, minha família é linda, todo mundo se ama, porque você quer ter essa família perfeita, que dizem que é perfeita, em algum momento você se sentiu traída. Mas você nega, porque criou essa ideia da família perfeita no seu coração. Porque criou essa ideia de que sua família tinha que estar certa o tempo inteiro. E aí quando você olha, você diz, nossa, minha família era perfeita mesmo, eles são muito legais. Mas naquele momento, aconteceu algo ali comigo que eu me senti muito traída. E eu me sinto ainda mal, olha só, olha que profundo isso. Eu ainda me sinto mal, porque eu não posso dizer que o problema estava ali nas minhas relações familiares. Porque minha mãe e meu pai, eles eram perfeitos. Eu que sou errada por ter me sentido injustiçada. Gente, isso já aconteceu em atendimento. Em atendimento de uma cliente incrível, que tinha questões profundas de saúde física, mas que ama e honra demais o pai, a mãe e a família. E que quando a gente começou a trabalhar essas questões todas, quando a gente começa a olhar para essas questões dela, e ela tinha, né, essa questão da família perfeita, todo mundo maravilhoso, quando a gente olhou para ela de fundo mesmo, a gente viu que ali naquele lugar tinha uma menina que se sentia errada
por querer atenção. Porque ela é uma pessoa que tem tanta compaixão no seu coração, ela é uma pessoa que ama tanto a sua família, que ela escondia dela mesma a necessidade de ter recebido carinho. Então ela se sentia culpada. Então naquele lugar, ela não conseguia trabalhar. Ela dizia, não tem problema na minha infância, não tem problema na minha criança interior, não tem nenhum problema, porque minha família é perfeita. E aí a gente chega nesse lugar de alguém que nem se permitia olhar para algo de ruim. É errado. É errado eu chorar. É errado eu querer aquele brinquedo, porque meus pais são tão maravilhosos. E aí você vem nutrindo esses sentimentos. É errado eu me sentir traída pelo meu irmão ter nascido. É errado eu ter me sentido traída naquele dia que eu achei que minha mãe ia ficar comigo, porque eu sou a filha mais nova, ou eu sou a filha única, minha mãe resolveu fazer o cabelo no salão. E aí fui traída pela minha mãe. Vocês conseguem ver como são coisas às vezes pequenas, pequenininhas, que podem trazer para você pensamentos distratores, podem trazer para você pensamentos que te diminuem e que fazem com que você acredite que não pode ser grandiosa por ser quem você é. E seja na sua relação de trabalho, como a gente começou lá com a Mafê, que estava sentindo esse frio na barriga, que mais uma vez eu trago a importância de identificar se isso é muito medo de julgamento ou se isso é só euforia e felicidade. Se fosse euforia e felicidade, deixa vir com dor de barriga mesmo, deixa aí porque é o corpo mesmo querendo limpar tudo. Porém, se for medo do julgamento das pessoas, trabalha, visualiza todas aquelas pessoas na sua frente, traz para você a consciência de que é seguro, que é confortável. E no caso da Aline, que o medo do relacionamento, desses pensamentos negativos, respira e busca entender quando foi a primeira vez que eu me senti traída, porque ela tem vários relacionamentos de traição. Quando foi de fato que eu olhei para aquela relação, para as minhas relações, o que eu acredito sobre o relacionamento, e trabalho ali. Entendendo que nesse trilhar da sua luz vai ser muito comum mesmo, que você sinta, eu tô errando, nossa, tô tendo pensamento negativo de novo, porque você já tá com a sua consciência mais iluminada. Você vai cair porque nós somos seres humanos, você vai sentir o medo, você vai pensar coisas negativas, mas você volta mais rápido. Aproveita que você volta mais rápido, respira fundo e use essa coragem para olhar para questões mais profundas. Questões mais profundas que fazem com que você nutra esse medo. E normalmente elas estão antes até do que a gente imagina. Eu espero que tenha sido contribuição para a existência de vocês. E se foi, compartilha com quem vocês acreditam que merecem receber essa mensagem. Foram muitas reflexões potentes. A gente pode trazer, inclusive, esses temas separadamente no canal no YouTube, de forma mais completa. E eu sou muito feliz, é ao vivo, então eu venho aqui falando para vocês tudo que chega na minha mente, que vem trazendo de download, e eu abro a minha boca apenas para ser instrumento divino. Então eu espero de verdade que tenha sido contribuição para vocês. Gratidão e muita luz. Tchau!